Sim, um vlog nesse canal, depois de muito tempo sem aparecer por aqui. Eu vim trazer um pouquinho para vocês da minha rotina como plantonista no hospital em que eu trabalhei em outra cidade, em Vitória da Conquista. Trabalhei porque hoje eu não trabalho lá mais. Então, se você viu o início do vídeo, viu que esse vídeo é de 2024. E para quem viu o meu vídeo sobre concursos, sabe que no terceiro concurso, foi um concurso aqui para minha cidade, e hoje eu trabalho aqui, não é regime de plantão, é horário comercial, em um laboratório também. E mesmo tendo demorado de trazer esse vlog, eu resolvi trazer, achei importante trazer para mostrar para vocês um pouquinho da rotina, de como é a rotina de um biomédico, de um bioquímico em um plantão. E também para deixar como lembranças, né, da época que eu trabalhei no hospital. E o hospital era em Vitória da Conquista, então eu me preparava para viagem, né? Então, eu morei um tempo em Vitória da Conquista, mas depois de um tempo eu resolvi vir morar aqui mesmo, na minha cidade. E uma vez por semana eu ia para lá. Então, eu me preparava, fazia meu lanchinho, arrumava as minhas coisas, colocava sempre uma blusa de frio, porque Vitória da Conquista é frio. E o laboratório em si também é frio. E eu sempre levava algumas coisas, né? Porque 24 horas é um bom tempo. E antes da viagem, eu sempre saía um pouco para me distrair, porque a van passava 1h da manhã. E nesse período eu não conseguia dormir para descansar, para o plantão. Então, entre ficar em casa ansiosa e sair, eu preferia sair. 1h da manhã, a van passava e ainda dava volta pela cidade para buscar os outros passageiros. Só às 2h da manhã que a gente realmente entrava no ônibus para pegar a estrada. E olhando esse vídeo, eu tô tendo gatilho, porque era uma hora muito triste, que eu sabia que eu só tinha aquele momento para dormir. Então, eu pegava já 2 poltronas para deitar nessas 2 poltronas e tentar dormir. Então, a viagem de Guanambi à Vitória da Conquista era de aproximadamente 277 quilômetros, o que dava mais ou menos umas 5 horas de viagem. Era o tempo que eu tinha para dormir. E logo no início da rotina, a gente já coloca os insumos necessários nas máquinas. Esses reagentes especificamente são do aparelho de coagulação. E sim, a maioria dos aparelhos, a maioria dos exames, na verdade, são automatizados. Esse de coagulação faz os exames de TP e TTPA. E antes de utilizá-los, a gente sempre deixava um tempo para entrar em temperatura ambiente, assim como pedia o fabricante, para depois hidratar ou misturá-los. E como boas-vindas, logo pela manhã a gente recebe um líquor.
E líquor, ou você ama ou você odeia. Eu particularmente gosto de trabalhar com líquor, porque para mim, como biomédica, é um desafio e é uma satisfação também auxiliar nessa conduta médica. Por quê? Provavelmente, para o médico pedir um exame de líquor, o paciente ele está num estado crítico. E isso na maioria das vezes. E o líquor realmente tem uma importância muito grande no diagnóstico de infecções, inflamações e doenças neurológicas. Então, é algo muito, muito satisfatório saber que você conseguiu, pelo menos, indicar qual é a causa desse agravo desse paciente. E como vocês puderam ver, uma das primeiras etapas do líquor é a análise da celularidade. E aí eu utilizei a câmara de Fuchs. Então, tem um cálculo também para você fazer a contagem dessas células. No primeiro líquor que vocês estão vendo, a gente tem muita hemácia, então a gente não consegue identificar outras estruturas além dessas hemácias, o que nos sugere que talvez não seja uma infecção, né? Uma das etapas também é a análise bioquímica de alguns analitos, como é o caso da glicose, da proteína. Então, a gente centrifuga essa amostra, uma parte dessa amostra, né? E coleta, então, o sobrenadante para fazer a bioquímica. O precipitado a gente usa para fazer coloração de Gram, para fazer o diferencial de células. No segundo líquor, você já observa que a gente tem outras estruturas além das hemácias. Isso indica para a gente que esse líquor ele vai ser um pouquinho mais demorado, que a gente vai ter que fazer mais etapas, mais análises. Além dessas observações, que já nos sugerem quais são as próximas análises que a gente vai realizar, muitas vezes o profissional, o médico, ele já tem as suas suspeitas e ele coloca isso ali no laudo, ou ele pede para o analista quais os exames que ele quer que faça nesse líquor. Então, além de todas as análises que a gente por si só já faz ou que a gente julga necessária, às vezes o médico ele solicita exames específicos. E essa foi a coloração de Gram desse segundo líquor. Como eu disse para vocês, tinha muito leucócito, isso era indicativo de infecção. E a gente encontrou nada mais, nada menos do que cocos Gram positivos agrupados e também isolados. E nessa etapa você tem que ter um olho muito treinado, porque as bactérias elas são muito pequenas e você pode também facilmente confundi-las com estruturas presentes nesse líquor, seja restos celulares ou até mesmo do corante. Então, o corante ele costuma acumular muita impureza, a depender do tempo, e isso pode dificultar a sua visualização. E aí sou eu perturbando os técnicos logo cedo. Então, o meu dia só começava realmente quando eu via todo mundo do laboratório. Então, eu sempre dava um jeitinho de matar a saudade deles, de matar a saudade de algumas práticas que eu realizava na época da faculdade, já não realizo mais, né? Como é o caso do esfregaço. E logo pela manhã o aparelho de bioquímica começa a dar alguns probleminhas, e aí está a minha colega super nerd dando um jeitinho. Então, às vezes é uma peça que está fora do lugar, uma ponteira que caiu ali dentro de alguma cavidade do aparelho, e tá ela ali consertando. Então, ela é uma pessoa muito inteligente e, além de tudo, não só inteligente, muito curiosa também. Então, sempre que o técnico estava ali, ela dava um jeitinho de ficar por perto para aprender. E isso é muito importante na nossa área. Eu digo, não só por causa do plantão, você tem que entender realmente do processo, porque você pode estar no momento sozinho, o técnico ele não vai trabalhar ali de madrugada com você, então você precisa resolver essas coisas, pelo menos o básico. E resumindo a nossa manhã, fizemos muita bioquímica, muita hematologia, liberei 2 análises de líquor, liberei muito exame de Covid, BNP, troponina, exame de urina. E agora nós merecemos almoçar.
voltando do almoço, tem mais trabalho. E agora eu vou para hematologia, porque a gente sempre reveza. Enquanto a gente vai almoçar, outras colegas ficam no laboratório, para não deixar o laboratório descoberto. Quando a gente volta do almoço, aí essas nossas colegas vão pro almoço delas. E voltando do almoço, quase sempre eu ficava na hematologia. E eu preciso confessar para vocês que a hematologia não era a minha disciplina favorita, como eu vejo com a maioria das pessoas que tem essa paixão arrebatadora pela hematologia. Eu não tinha, apesar de eu gostar muito da microscopia, visualizar as células no microscópio, identificá-las. Não era a disciplina mais amada da minha vida. É tanto que a minha residência foi em infectologia, então eu tinha muito mais contato com microbiologia. E quando eu fui para o hospital, então eu não tinha nenhuma experiência mais aprofundada com a hematologia, porque eu não tinha atuado ainda nessa área. E justamente por isso que eu tinha tanta insegurança, tinha muito medo de liberar a hematologia, então eu não tinha experiência nenhuma e logo de cara entrar no hospital com toda essa complexidade, com vários pacientes com diversos tipos de alteração hematológica, e isso é realmente assustador. Então, se você está passando por isso e acha que você é a única pessoa que tem o mesmo tipo de insegurança, o mesmo tipo de medo, fique tranquilo, você não é o único. Acho que todo mundo passa por isso. Se você não estiver passando por isso, nunca passou por isso, nunca teve nenhuma insegurança, então reveja os seus conceitos sobre análises clínicas, sobre hematologia, porque sim, você tem que ter medo, não um medo que te paralisa, mas um medo que te faz correr atrás, estudar, se aprofundar e ser muito mais assertivo, ter muito mais segurança na hora de laudar, de liberar um exame. E eu acredito que nesse sentido, a humildade ela é muito importante. Você ser humilde o suficiente para assumir para você e para os outros que você ainda tem dificuldade em alguns pontos e não é vergonhoso você pedir ajuda. Eu, por exemplo, eu tive a ajuda dos meus colegas, pessoas com muitos anos de experiência, então eu aproveitei a oportunidade e com toda certeza dessa forma eu pude aprender muito mais, pude crescer muito mais, absorvendo todo o conhecimento de pessoas que tinham anos de experiência, anos de prática, não só em hematologia, como várias outras áreas. Enfim, a noite chegou. Para resumir, a nossa tarde foi de mais bioquímica, mais hematologia e mais vários outros exames. E esse foi o nosso saldo de bioquímica liberada. Muitos e muitos tubos de soro. E agora, depois de um dia inteiro de trabalho, a gente precisa reabastecer esse aparelho de bioquímica com os novos testes e descarregar os testes que já foram utilizados. E dentre os testes mais utilizados, que a gente tem que repor com maior frequência, estão os marcadores renais, a ureia, a creatinina, também o sódio, potássio, cloro, magnésio, as proteínas totais, as bilirrubinas. Então, diferente da atenção básica, que a gente vê muito o colesterol total, triglicérides, esses exames eles não são tão frequentes na rotina hospitalar. Costumeiramente, nesse horário, nós já tínhamos finalizado a rotina, abastecido o aparelho de bioquímica, estávamos nos preparando para o jantar e para descansar antes de vir a próxima rodada de amostras. E agora sim, de banho tomado, bem alimentadas, tentando tirar aquele cochilo que a gente sabe que não vai durar muito, porque daqui a pouco alguém vai bater a porta, trazendo mais amostras. E a madrugada chegou e com ela mais trabalho. O paciente ele sempre tem vários exames.
Ele vem com hemograma, aí ele vem com a bioquímica, com coagulograma, às vezes uma troponina, um BNP, isso vai depender muito. E quando são poucos exames, né, a gente consegue terminar e consegue descansar um pouco, mas às vezes, infelizmente, a gente passa a madrugada toda mesmo no laboratório. Para otimizar ainda mais o tempo, a gente coloca essas amostras nos aparelhos, enquanto o de bioquímica já está processando. Agora eu estou colocando os tubos de EDTA no aparelho de hemograma e daqui a pouco esses resultados vão aparecer no sistema e a gente vai poder ler a lâmina e liberar. Ao mesmo tempo, eu coloco no aparelho da coagulação. Então, a gente já consegue ter todos os resultados quase ao mesmo tempo no sistema e já liberar todos de uma vez e o paciente poder ter todos os seus exames realizados. E agora a gente já tem os resultados no sistema. Então, a gente dá uma checada básica para ver os parâmetros desse paciente, dá uma olhada na lâmina, ver se está tudo ok. E aí a gente parte para a contagem. E esse sistema permitia que a gente fizesse essa contagem no próprio teclado do computador. Madrugada movimentada, quase 5 da manhã, e aí a gente recebeu mais amostras. A gente vai tentando finalizar para poder descansar um pouquinho antes das 6, 6h30, que é um horário que também costuma chegar a amostra. E enquanto eu estou na bioquímica, as meninas estão na hematologia. Aí estão as meninas super poderosas, enquanto a bioquímica fica pronta, eu venho dar um pulinho na hematologia, que é bem do lado, virando a esquina da bancada. E nesse momento elas já liberaram a hematologia e estão procurando, na verdade, a célula de Mott que elas me prometeram e a célula em apoptose. Lendo as lâminas, elas encontraram e eu queria muito fotografar para mostrar para vocês, filmar, porque já fazia tempo que eu tinha achado e eu não fotografei a célula de Mott. Não sei se vocês já viram, já ouviram falar, e é essa maravilhosa aí.
E agora um pouquinho dessa 8ª maravilha para vocês, que é um aparelho que faz a confecção da lâmina de hematologia. Só é uma pena que não dá para visualizar ele fazendo a lâmina. Era o que eu queria muito gravar para mostrar para vocês, mas a gente consegue ver só a parte que ele homogeneiza o sangue, mas a parte da confecção em si a gente não consegue visualizar. E o mais interessante desse aparelho é que ele consegue calcular qual é a melhor inclinação para fazer cada lâmina de acordo com o hematócrito desse paciente. Então, se o hematócrito ele está alto, isso significa que tem mais células e que ele vai precisar de uma inclinação maior para distribuir uniformemente essas células. E nesse momento eu estou finalizando a bioquímica, as últimas amostras da madrugada. E sim, conseguimos vencer mais um plantão. Mas, para fechar com chave de ouro, elas encontraram a minha célula em apoptose. Linda, maravilhosa. E eu nunca tinha visto uma célula em apoptose, então nem na época da faculdade eu nunca tinha ouvido falar que era possível encontrar essa célula no sangue periférico. E não só a célula em apoptose, como a célula de Mott, deixando claro que eu não sei se é essa a pronúncia. Mas eu quero saber de vocês já tinham ouvido falar da célula de Mott ou da célula em apoptose? Deixa para mim nos comentários que eu quero muito saber. Na volta do café a gente dá uma conferida no laboratório para ver se não chegou nenhuma amostra. Aí a gente dá aquela arrumada básica para poder sair na rua com dignidade depois de um plantão de 24 horas. E aí eu vou para a rodoviária para poder pegar o ônibus das 7h30. Então esse ônibus era bem pontual, eu tinha que sair no horário lá do hospital. E nesse momento, por incrível que pareça, eu não sentia tanto sono. E eu só ia sentir sono mesmo depois de um bom tempo durante a viagem. Então eu conseguia organizar a minha semana, ler alguma coisa nesse período. E eu sempre gostava de sentar nesse cantinho da rodoviária, apesar do medo de algum pássaro KH na minha cabeça. Então, para saber que você chegou até aqui nesse vídeo, deixe KH, potássio e hidrogênio aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, que na verdade foi um compilado de vários vídeos. Percebam que em alguns vídeos eu estou com uma roupa, outros vídeos eu estou com outra, então eu tentei manter uma sequência lógica, apesar desses vídeos não terem sido gravados todos no mesmo dia. Então espero muito que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui e quero também saber de vocês quais são os vídeos que vocês querem ver aqui no canal para, se possível, eu gravar para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.